Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer um pequeno exemplo de implementação para praticar um pouco os conceitos vistos até então. Então, o enunciado do exercício é o seguinte: faça uma função que retorne uma lista com os n primeiros números primos. Né? A função para determinar se um número é primo a gente já fez em aulas anteriores. Né? Então, eu tenho a função chamada primo, que recebe um valor n. Se o n for menor do que 2, eu retorno falso. E aí eu faço o seguinte: para i na faixa de valores entre 2 e n, porque eu não preciso verificar se o número é divisível por 1 e nem por ele mesmo, né? Então eu faço de 2 até n. Se n for divisível por esse número i, eu tenho a prova suficiente para falar: esse número não é primo, eu encontrei alguém que divide ele. Então eu retorno falso. E somente depois, né, que eu testar todos os números de 2 até 1 antes do n, e não retornar falso em nenhum desses casos, que eu posso falar: então, se eu cheguei até aqui, significa que ele é primo. E aí eu posso retornar verdadeiro. Ok. Mas a função que estou interessada na aula de hoje é uma função n primeiros primos, que vai me retornar os n primos iniciais. Né? Então, se eu falo, eu quero os 3 primeiros primos, então eu vou retornar uma lista com 2, 3 e 5. Os 5 primeiros, 2, 3, 5, 7 e 11. Né? Então, inicialmente eu vou criar uma lista vazia, chamada de primos, né? Que vai armazenar todos os números primos. Eu já sei que o número 0 e o número 1 não são primos, então eu já posso começar do 2, né? Então eu faço x igual a 2, que vai ser o primeiro número que eu vou testar. E aqui eu vou ter que fazer o seguinte: eu quero falar o seguinte, olha, enquanto o tamanho da minha lista primos for menor do que n, porque eu quero gerar uma lista de tamanho n, né? Então, enquanto for menor do que n, eu vou ter que fazer a seguinte operação: o meu x atual é primo? Se for, então, se sim, adiciona x em primos. Se não, eu simplesmente não faço nada, né? Eu não preciso dele, posso descartar. E aí eu passo para o próximo número, né? Então eu faço x igual a x mais 1. Legal. Feito isso, basta retornar minha lista de números primos. Então agora vamos escrever no formato do Python, né? Vamos usar a nossa linguagem do Python. Então, enquanto é while, para verificar o tamanho da lista, a gente usa o len. Então, while len de primos menor do que n. Eu tenho essa função aqui? Tenho. Eu acabei de criar, que é a função primo, né? Então, eu faço aqui, olha, primo. Como que eu faço uma pergunta, né? Então, eu verifico o seguinte, olha, if primo x, né? Dado que primo de x vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se retornar verdadeiro, eu vou adicionar x em primos. Então, eu faço primos.append x, né? Então, legal. Então, eu adicionei o valor x no final da minha lista de primos. Caso contrário, eu não faço nada, então eu não tenho nem else nesse caso, né? E em seguida eu vou para o próximo número x. Então, ele vai fazer isso para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6 e assim por diante. Então, por exemplo, se eu pedir os 5 primeiros números primos, ele vai ter que me imprimir 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Perfeito. O que ele faz nesse programa? Então, vamos fazer aquele passo a passo da execução, né? Eu começo atribuindo n igual a 5.
Deixa eu mudar a cor só para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. Então primeiro eu faço n igual a 5. Inicializo minha lista como uma lista vazia e faço x igual a 2. Pronto. Agora eu vou entrar nesse enquanto. Ele vai fazer esse teste aqui, olha. O tamanho de primos, que é 0, é menor do que n, que é 5. Então, 0 é menor que 5? Sim, é verdadeiro, né? Então eu vou executar esse bloco de comandos aqui. Então, primeiro passo, eu vou verificar se o número é primo. Então, primo de x, x igual a 2. 2 é primo? Sim. Então vai retornar verdadeiro. Então, retornou verdadeiro, eu executo esse bloco de comando que vai adicionar o 2 no final da minha lista. Então, primos passa a ter o elemento 2. E aqui o x vai acrescentar 1, então de 2 passa para 3, e ele volta para essa parte do enquanto. E aí de novo, comprimento de primos, que é 1, né? Só tem um elemento, é menor do que 5? Sim, continua verdadeiro. 3, né, que é o meu x atual, é primo? É verdadeiro. Então aqui acrescento 3 e mudo o x para 4. Volta para cá. Agora tem tamanho 2, 2 ainda é menor que 5. Aí ele vai verificar o x atual, que é 4, é primo? Não. Então isso aqui não vai ser executado, a minha lista continua igual e o x acrescenta em mais 1, vai para 5. O tamanho ainda é menor que 5? Sim. 5 é primo? Verdadeiro. Acrescento 5 no final da lista e vai para o 6. Bom, a lista tem tamanho 3, ainda é menor do que 5, né? Então aqui ainda é verdadeiro. 6 não é primo? Falso. X vai para 7. Tamanho da lista é o mesmo, verdadeiro. 7 é primo, verdadeiro. Adiciona no final. Vai para 8, né? Aqui continua verdadeiro, porque o tamanho da lista é 4. Eu estou comparando com 5. Aqui, 8 não é primo, então dá falso. Então, x vai para 9, não é primo. X vai para 10, não é primo. X vai para 11, aí é primo. É primo, adiciona o valor 11, x passa a valer 12 e ele volta para cá. E aqui ele fala, olha, qual que é o tamanho de primos agora? 1, 2, 3, 4, 5. É menor que 5? Não. Falso. Então ele pula esse bloco e chega aqui. Retorna a minha lista 2, 3, 5, 7, 11. Né? Então é isso. Tentem refazer esse exercício sem olhar para a resposta, para fixar o que a gente aprendeu nesse vídeo. Qualquer dúvida, poste no Discord e no próximo vídeo a gente vai aprender outras formas de manipular uma lista.